Fala galera, sou o Dirce, estamos aqui começando o nosso quarto episódio do A Lei do Ex Podcast. Antes de mais nada, eu vou estar passando a bola aqui pro Renan para ele dar um recadinho para vocês. Salve galera, tudo bem? Bom, antes da gente começar o nosso podcast, que é a nossa resenha, a gente vai falar sobre o nosso patrocinador, que é a Passagem com Milha do João. A Passagem com Milha, ela é feita através de um gerenciamento do João. Então o João ele vai estruturar a sua viagem, você vai passar para ele a data que você vai viajar, o horário, e assim por diante ele vai conseguir ministrar essa sua viagem. Então, independente para onde você vai, ele vai te dar o melhor suporte possível para essa sua viagem, tá? Então, assim, chame o João aqui no Instagram, que tá aqui embaixo no rodapé da nossa live, e aí você entra em contato com ele, ele vai te dar o melhor respaldo em relação à viagem. Então, se você busca fazer uma viagem esse ano ou tá se planejando em realizar, chama o João lá da Passagem de Comida, que ele vai te dar total atenção para isso, fechou? Boa, Renanzeira. Dito isso, vamos pro nosso quarto episódio? Bora começar, Tem Dissá? bastante conteúdo, vamos falar sobre finais do Paulista chegando. Vamos falar de um assunto chato que aconteceu com o Vinícius Júnior lá na Espanha. Cara, isso daí tá pegando também. Exato. Vamos falar de Corinthians, falar de Copa do Brasil. O Corinthians vai jogar na próxima semana a Copa do Brasil aí. Tem Exato. bastante conteúdo. Bom, vamos começar já falando de um assunto chato, né? Vamos começar daquela bad vibes, vamos falar sobre a situação do Vinícius Júnior. Cara, eu me sinto assim, muito envergonhado, porque Como ainda tem gente assim, né, cara? Cara, a gente acha que a gente tá numa era, de um século onde as pessoas estejam já evoluídas em relação a conhecimento, a forma de se portar. E a gente vê uma situação novamente acontecendo com o Vinícius Júnior lá no jogo contra o Valência. E não foi a primeira vez que aconteceu com ele ali na Espanha. E aí, assim, a gente entra no detalhe, né? Como é complicado para nós que a gente está analisando aqui friamente, porque não é a primeira vez que acontece isso, né? E a gente entra no detalhe do seguinte: será a cultura do país da Espanha, né? Ou você acha que é algo isolado que vem acontecendo com ele? Cara, infelizmente, não foi a primeira vez que aconteceu com ele na Espanha. Já havia acontecido com o Daniel Alves, com outros jogadores que, não tem mais espaço no esporte, cara. A galera ainda não consegue entender que tá todo mundo igual, cara. Tá todo mundo no mesmo lugar, vai todo mundo pro mesmo lugar. A galera tem que colocar a mãozinha na consciência e, cara, vamos aplaudir esses caras que, a galera tá lá, tá dando sangue, tá lá, mano, correndo atrás. E não tem mais espaço pra esse tipo de torcedor também, cara. É legal também, cara, pega as imagens, tira esses caras do estádio, velho. Tira essa galera do estádio, que acontece aqui na Argentina mesmo. Infelizmente, aqui na Argentina é cultura, velho. Pega essa galera, tira do estádio, essa galera não merece estar assistindo, velho. Você sabe o que mais me preocupa que em relação a isso? É muito pelo fato de as coisas acontecerem todas as vezes juntamente em relação ao Vinícius Júnior, né? Porque a gente vê nas reportagens, em tudo que acontece em relação à Espanha, é algo direcionado apenas para ele, e em todos os jogos, né? Será que vai desequilibrar? Acredito que seja uma parte que sim, e outra eu acho que é a questão da educação do povo. Porque, cara, é impressionante, né? A cada vez que acontece, a gente fala sobre o assunto, a gente tenta da melhor forma possível tentar entender o lado dele, também porque deve ser muito difícil estar passando por esse tipo de situação. E assim, o que a gente mais fica preocupado é em relação à sociedade, né? Em que sociedade estamos vivendo. Então, assim, essa situação do Vinícius Júnior deixa a gente muito chateado, até porque é um jogador muito talentoso. E não sei se a torcida faz isso para destabilizar o jogador, se é algo pessoal com ele. Mas eu acho que, assim, não cabe mais isso na sociedade, essa questão do racismo. Acho que é algo que a gente tem que bater de frente mesmo, a gente tem que brigar para que não aconteça, né? A gente teve um episódio essa semana também na série B também. Não, desculpa, perdão, série B não. No Campeonato do Rio Grande do Sul, lá no Campeonato Gaúcho. Teve uma situação do treinador lá do... Também foi a mesma. Foi a questão do jogo do Caxias. Então, assim, independente de quem seja, quem for, essas pessoas que cometem esse ato de racismo, elas têm que ser punidas. Então, assim, a gente tem que pensar
numa sociedade que respeite o outro da forma que ele independente de cor, sexo, de qualquer individualidade. Então, assim, a gente começa hoje falando de um assunto muito triste, mas um assunto muito importante que eu acho que é o papel da sociedade respeitar as pessoas, Respeitar todo mundo. independente de cor, classe e religião, certo? É isso aí. Continuando falando de assunto triste, pro Renan, vamos falar de Paulista. E que assunto Vamos baita falar triste. que esse assunto triste, hein, cara? Corinthians entra em campo domingo, só pra cumprir tabela, né? Só pra cumprir tabela. Que Aliás, fase. eu dei notícias, né? Eu dei notícias hoje no nosso Instagram, nas nossas stories. O Corinthians acertou, né, a contratação do zagueiro Kaká, que veio do Atlético Paranaense. Mais um defensor que o Corinthians faz a contratação. Sincerão, Renan, você conhece esse cara, velho? Que eu nunca ouvi falar nesse maluco, meu. Eu já vi alguns jogos, Você mas... já ouviu falar nesse cara, Eu já vi velho? alguns jogos, mas nada demais. É mais do mesmo. Mais do mesmo. Uma nota meio que triste nesse momento é que o Igor Coronado ele teve uma lesão no reto femoral, né? Então, provavelmente ele vai ficar de fora no jogo domingo contra o Água Santa. E até mesmo possa ser que ele fique de fora contra o São Bernardo, que é um jogo importante para o Corinthians para a questão de classificação na Copa do Brasil. Isso que o Corinthians já perdeu pro São Bernardo no Paulista, então tensão redobrada. Eu acho que é um jogo diferente, com momentos diferentes, né? Sim, O Corinthians, sim. na primeira vez que enfrentou o São Bernardo, pegou com o Mano Menezes, agora com o Antônio arrumando a cozinha ali, organizando as coisas, Tentando colocar tudo em seu devido lugar, né? colocando as coisas no lugar, e assim, a gente pensa que é um jogo muito importante pro ano do Corinthians, né? Exatamente. É até engraçado a gente falar isso, voz e disso. Quais são as projeções já Cara, olhando no começo do ano? Você sabe o que é fase, complicado? Voz e disso. Desde o começo do ano, é o jogo mais importante. Todo jogo do Corinthians é importante, cara. Não tem um jogo que você fala assim, cara, eu posso dar uma respirada aqui. Tá tranquilo, Tá não tranquilo, tá tranquilo, tá cara. maneiro. Mas Agora não. tá batendo na bunda, Agora Corinthians. todo jogo do Corinthians É uma final. É uma Todo jogo é uma final. final. Todo jogo é difícil. Todo jogo Todo jogo é o título. Exato. É complicado, cara. Ser corintiano, assim, tá sendo um negócio diferente já faz tempo, já, sabe? Já tá se acostumando, vai a verdade. A gente não consegue, tipo, deitar no travesseiro tranquilo mais, tá ligado? A gente sempre tem que estar pensando nos adversários. Mas tirando a resenha de lado, assim, em relação ao jogo, acho que o Corinthians tem uma leve vantagem nesse momento, por tudo que vem apresentando nos últimos jogos. Sim, né? o time melhorou. O time melhorou O time bastante. melhorou. A questão principalmente de comportamento, a gente fala, né? Porque a gente fala muito em relação à tática, distribuição em numéricas dentro do jogo, né? De uma 4-4-2, 4-3-3. Mas eu acho que números indifere a questão de comportamento. Você vê que os jogadores do Corinthians já têm um entendimento do planejamento de trabalho, o que eles têm que fazer dentro do jogo. E isso é importante, porque demonstra esse trabalho dentro da comissão, com o treinador e os jogadores. Mas assim, eu vejo um jogo que o Corinthians, domingo agora, vai cumprir tabela contra o Água Santa. Vem com o time misto ou vem Então, mexendo no time? Aí eu faço uma questão para vocês agora. Se vocês fossem o Antônio Oliveira, vocês jogariam com o time reserva, com o mistão, ou com o time que você já pensaria em projeção para jogar contra o São Bernardo na quinta-feira? Cara, eu entraria com mistão. Por quê? Você vai dar jogo pros caras que você quer ver como é que tá. Você vai deixar suas principais peças, com tempo de jogo ali, vão estar disputando. E também você não vai colocar os caras tipo, mano, nós precisa ganhar, dá o sangue. Você não coloca pressão no seu jogador. Eu ia com o time mistão. Você permite eu discordar de você? Porque, sabe por que eu não entraria com o time misto? Porque se você for pensar, o Corinthians jogou sábado passado, certo? E aí se você joga com o time misto, vai ficar praticamente aí quase uma semana e meia sem jogar, 2 semanas sem jogar. E no futebol, a gente fala que é prejudicial só treinar, Sim. que realmente é verdade. Sim, só treinam. E só jogar também é prejudicial. Por isso eu viria com mistão. Mas ficar muito tempo sem jogar também é muito ruim. Ainda mais esse time que está aí nesse momento em construção. Então eu jogaria com o time titular. Obviamente que eu já pensaria em algumas reposições durante o jogo para fazer alguns testes em relação a caso precise fazer na quinta-feira. E então assim, eu entraria com o time titular com essa visão. E
E o que a gente fala, né? A gente não citou isso no último podcast, a gente não acabou não falando sobre isso nessa semana, mas se você for ver os melhores momentos do jogo contra o Santo André, o Igor Coronado entrou muito bem no jogo. Surpreendeu bastante. Entrou com vontade. Entrou com vontade. É um jogador que pensa diferente, a gente consegue perceber isso. Agora, ver como mas que ainda é pouco pra falar. Ainda é muito pouco pra falar, mas é aquilo que eu falo, né? Eu acho que vai ter essa distribuição de responsabilidade em relação ao Garro. Ele vai ser um jogador que vai distribuir a responsabilidade dentro de campo juntamente com o Garro. Então, acho que essa contratação do Corinthians, do Igor Coronado, e o que ele, um pouco do que ele apresentou, eu já achei algo bem legal. Vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Mas né? será que não vai vir ser o Ricardo Goulart, cara? Porque o Ricardo Goulart, quando chegou no Palmeiras, nossa, Ricardo Goulart, 2, 3 jogos machucou. Eu acho que Voltou, não. 2, 3 jogos machucou. Eu acho que não. O cara ficou bichado, velho. Eu acho que não. Eu acho que é questão de característica. São características diferentes, posições diferentes dentro de campo. Não questão de posição, tô querendo dizer questão de lesão. Será que ele já não saiu de lá porque ele já não tava segurando o rojão? Não, na verdade, sabe o que acontece? Eu vejo por esse lado. Por exemplo, o calendário da onde ele veio, ele é totalmente diferente do calendário do Brasil. Mas tranquilo. Então, aí você pensa, por exemplo, o jogador chega, treina 2 períodos, se recupera, joga, treina 2 períodos de novo, e o jogador não estava habituado a viver esse tipo de realidade. A carreira dele inteira não era nessa realidade. Será que aquele não vai quebrar muito fácil? Acredito que não. Por isso que eu falei pra você que essa lesão dele, que ele teve agora, do reto femoral... Pô, um jogo o cara machucou, velho. É muito por isso. Por não estar ainda, acredito eu, adaptado às dinâmicas do futebol brasileiro, né? Porque ele nunca jogou aqui no Brasil, Sim. sempre jogou mais fora. E esse calendário maluco, né? Que a gente vive, essa mudança de temperatura, de não sei o quê. Hora você tá jogando com 35 graus, solzão na lomba, hora friozão então, assim, de 18. eu acho que ele foi muito penalizado em relação a isso, né? E foi isso que aconteceu. Ele estava treinando 2 períodos pelas informações que eu tinha, até para chegar no mesmo nível que os jogadores. A ideia era tentar colocar ele contra o Palmeiras e não foi possível, porque ainda tinha muito pouco tempo de trabalho. Foi até melhor, né? Eu acredito que foi melhor até para melhor. ele, né? Tipo, pra questão disso, de se condicionar, né? Mas, assim, eu vejo que é natural no início ter uma lesão dessa, até por causa do excesso de trabalho. Obviamente que você não quer ficar sem o jogador e tal. Não sei Já o quê. não é um jogador novo, 32 anos, já não é nenhum moleque. Mas ele demonstrou dentro do jogo boas ações com bola e, assim, parece ser um jogador importante aí pro elenco. Vamos ver o que ele traz pra gente pra Copa do Brasil e pro brasileiro, né? Porque no Paulista ele não tem mais nada pra mostrar. E eu já vou falar aqui, lembrando vocês que estão acompanhando a gente aqui no Além do Ex Podcast, que na quinta-feira eu estarei lá em São Bernardo, como visitante, assistindo o Corinthians, São Bernardo e Corinthians, trazendo conteúdo para vocês aqui do nosso Instagram. Direto do estádio. A voz da Consciência vai estar no suporte em casa, me ajudando, e a gente vai, o máximo possível, levantar vídeo, trazer os bastidores do jogo, porque é um jogo importante, obviamente, né? O jogo se tornou importante para o Corinthians porque, caso perca o jogo, infelizmente ele acaba saindo fora da Copa do Brasil. Aí é só brasileiro. Então, assim, e ainda mais isso, o Corinthians não tem, acho que, a vantagem do empate, se eu não me engano. Tem, é jogo único. É jogo único, então não tem vantagem do empate. Então o Corinthians precisa jogar e vencer. Então é um jogo muito complicado contra o São Bernardo, porque é um time arrumado, ajeitado. Mas acredito já mostrou isso. Já mostrou isso. Times fortes do brasileiro, mas Série B, mas time eu forte. acredito numa vitória no Corinthians na quinta-feira. Olha, cara, eu acho que o Corinthians leva. Na Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians leva 1-0. Aquele gol achado espírita, mas eu acho que o Corinthians leva. E eu acho que domingo mesmo, contra o Água Santa, vai ser um jogo de estudo, um jogo de o jogo que ninguém tá se importando. O famoso jogo que ninguém liga. O Corinthians vai entrar pouco. Eu acho que nem o Corinthians. O Água Santa também vai entrar só pra o jogo vai ser importante para a comissão técnica do Corinthians, para os jogadores, mas para a questão de torcedor, acho que o torcedor está muito mais preocupado na quinta-feira, queria que a quinta-feira chegasse logo, é mais importante do que domingo. Mas assim, dentro da contratação do zagueiro que trouxe, que a gente acabou de citar, do Kaká, o Corinthians fez essa contratação até mesmo talvez por uma carência que tenha também no sistema defensivo, porque se a gente for pensar... Será que é falta de confiança em cima do Félix Torres? Eu acho que não por causa do Félix Torres, mas eu acho que assim, por exemplo, o Raul Gustavo, que é o reserva, ele não traduz confiança pro torcedor, até porque já foi emprestado pro Bahia e tudo mais.
Então, assim, aí ele agora retornou e não traz confiança pro torcedor. O Caetano foi muitas vezes utilizado como zagueiro lateral, também não correspondeu. Então, eu acho que o Corinthians está tentando, dentro das possibilidades de mercado, trazer um zagueiro que possa compor ali. Vai rodar ali com os três. Exatamente. Vai rodar com os Porque outros dois. se você for pensar, e é uma coisa que eu venho citando aqui já faz um tempo aqui na nossa Lei do Ex podcast, pô, que o Félix Torres já ele acabou de chegar, assim, chegou no começo do ano, ele fez praticamente todos os jogos do Campeonato Paulista. Ele não descansou um jogo. Então, assim, é algo... Por falta de peça... muito por falta de peça Muito por falta de peça e por confiança dos zagueiros que tem ali, né? Então, assim, eu acho que dentro das possibilidades do mercado foi uma contratação para a gente observar e ver o que vai ser, mas é muito por necessidade, né? Muito por necessidade no momento. Foi o famoso é o que tem pra janta. É o que tem pra Tem pra janta. Esse é o famoso é o que tem pra a gente fala janta. assim, né? A gente brinca em relação à questão de dinheiro, balanço e tudo mais, né? Mas assim, a grande maioria dos clubes, não só o Corinthians, mas a grande maioria dos clubes estão quebrados. Sim. E são poucos clubes que têm uma responsabilidade. Uma saúde financeira uma hoje. saúde financeira muito boa. Então, assim, o Corinthians teve esses problemas em relação ao Rojas. Mas apesar que eu vi com uma notícia que o Corinthians recebeu a última parte da Vaidbet, né? O Corinthians foi recebendo 10 milhões a cada mês, se não me engano, que foi acordado. Então o Corinthians já recebeu o total daquele valor. Então, assim, o Corinthians já tem um grande valor já que pode ser sanado a questão do Rojas e ser utilizado o dinheiro para outras coisas, né? E, enfim, Corinthians buscando aí essa classificação na Copa do Brasil, que no meu modo de ver vai vir na quinta-feira. É bem provável. Estarei lá para cobrir o jogo para vocês aqui da nossa Lei do Ex podcast. Pô, vai ser muito massa ter essa experiência de um jogo fora de casa, né? Trazer essa experiência de um jogo de fora de casa. A ideia é a gente trazer os bastidores ali do que está acontecendo. Não, mais um jogo importante que vai ser final. Mais uma final pro time do Corinthians. Vocês vão ver um pouquinho nervoso, mas tá tudo certo. Vão se acostumando. Bom, pra gente seguir do nosso podcast e sair um pouco de Corinthians, vamos falar sobre o Palmeiras e também do São Paulo, certo? Mas primeiro a gente vai falar sobre o Palmeiras. Palmeiras que tá com a classificação já tá garantida, já tá assegurada. Está segurada. Vem jogando precisando. Você que acompanha o Palmeiras pela semana no nosso podcast, que a gente fala bastante sobre o Palmeiras lá no nosso podcast, no nosso Instagram e tudo mais. Notícias do Palmeiras, o que você espera do Palmeiras essa semana, do final de semana? Palmeiras vem jogar para garantir a liderança geral da tabela. Garantindo essa liderança geral, bem provável que todas as decisões vão ser em casa. Só pra te cortar, o Palmeiras foi bem hypado no nossos Reels lá, né? Você foi chamado até de calvo. Sobrou também do Ney dali de calvo, cara. Me chamaram de calvo, mas beleza, eu tô calvo, é a vida, cara. A tropa é do calvo, irmão. Teve. Ou tu é calvo ou tu é broxa. A voz pode me corrigir, mas teve mais de 400 e poucos comentários. Cara, aí eu comecei a ler os comentários, obviamente que a gente tá sempre de olho nas coisas que vem sendo postadas. E a galera tava comentando lá, não sei o quê. E eu tava passando muito São Paulinos falando, tipo assim, sobre o retrospecto. 17,5, 17,5 é 85, tá? Os São Paulinos falando que o São Paulo é pai do Palmeiras, cara. E aí, do meio dos comentários, do nada, do meio, escrito assim, chamando você de calvo. Cara, eu ri uma meia hora. Não foi só você que riu, cara. Eu li, eu desacreditei. Gente, vocês que estão assistindo a gente tem um grupo no nosso WhatsApp do podcast, obviamente, que é onde a gente acaba conversando sobre... Debatendo as pautas, tudo. As pautas, as coisas do nosso trabalho. E, cara, eu peguei e tive que chamar ele de calvo também no WhatsApp, porque foi muito engraçado. Cara, foi muito aleatório, velho. Até a voz da consciência, que é a esposa desse senhor... Desse senhor que precisa passar agressivo 5 aqui, mas ok. Até a voz da consciência, gente. Vocês são demais. Tomei de graça. Olha lá o Calvo falando. Do nada, velho. Do nada, mano. Mas o Calvo. Opa, peraí. Dirceu. Vamos falar comigo aqui. Dirceu, vamos falar então. E o Palmeiras, como que vem para esse final de semana, para o seu último jogo? E aí, projetando que a gente estava. Até a voz nessa semana postou em relação
aquele nosso palpite em relação às finais do Paulista e tudo mais, você mantém o seu direcionamento em relação ao Palmeiras e talvez Bragantino, né? Pelo que a gente... Vamos lá. Primeiramente, Palmeiras vem, vai jogar aí para garantir a liderança geral do Paulistão. Palmeiras joga hoje às 16 horas. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo vai ser lá na Arena Barueri. Ainda não liberaram o Allianz pra nós. Eu acho que não vai. Eu acho que o Allianz não fica pronto até o final do Paulista, hein, cara? Meu Deus do céu, gente. Tá na hora de Eu vocês já acho que o liberar. Allianz não fica pronto até o final do Paulista, não. Palmeiras joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo que também já não disputa mais nada, eles só vão cumprir tabela. O Palmeiras vai jogar pra garantir a liderança geral. Palmeiras bem provável que venha com o time completinho aí dos últimos jogos. Vem jogando com Henrique, Flaco Lopes, Palmeiras vai vir completinho para esse jogo. Falando em finais de Paulistão, eu ainda bato o pé com esse Palmeiras e Bragantino. Que no momento são os dois times que estão mostrando o melhor futebol no Paulista. E você, o que você acha aí dessa final? Cara, eu tinha dado palpite que seria Santos e Bragantino. E assim, o Santos ele vinha apresentando um bom futebol na época que a gente deu a nossa escolha, o nosso veredito. O nosso veredito, né? E, cara, eu vou manter o Santos ainda, tá? Eu vou manter o Santos. A única situação que eu meio que não entendi muito bem, que foi um jogo que me deixou um pouco sem entender nessa semana, foi que o Bragantino perdeu essa semana pro Botafogo, que obviamente que é um clube grande, Botafogo, né? Mas, assim, o Bragantino deu uma rateada no meio da semana. Deu uma parmeirada. Uma parmeirada. Mas eu vou manter o que eu falei. Vai ser Santos e Bragantino pra mim na final. Vai ser macho de manter, então. Vou manter. Aliás, falando, né, o Bragantino venceu o Santos dentro de casa, então... De casa 1-0. E o Bragantino é muito... Sacha. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a gente tá muito perto de Bragança Paulista. Estamos a mais ou menos a 20 km de Bragança Paulista. Então, assim, a gente sabe muito bem que o Bragantino, dentro do seu estádio, ele é muito forte. Né? O Bragantino na Bizan é difícil, hein? E é muito time ali... É difícil combater o Bragantino lá. E eu acredito eu acho que vai ser uma das forças do Bragantino em relação ao Paulista. Se tudo terminar do jeito que está aqui na nossa tabela. Do jeito que está se desenhando. Né, que o Bragantino está em primeiro colocado com 21 pontos. Em segundo colocado está o Inter de Limeira com 17. Que joga amanhã contra o Santos, hein? Que joga amanhã contra o Santos. Então, assim, obviamente que a Inter de Limeira, ela não tem mais chances, provavelmente, de ser líder do grupo. Na verdade, não tem mais chance de ser líder do grupo. Mas o Bragantino tem essa vantagem de jogar no Nabi as oitavas de final. E eu vejo que é um jogo que o Bragantino entra como muito favorito, né? Porque... o desenhamento do Campeonato Paulista, os clubes que estão em primeiro e segundo colocado no grupo, eles se enfrentam nas oitavas de final. Né? Então, assim, se tudo encerrar como está aqui, por exemplo, o Santos enfrenta a Portuguesa, né, nas oitavas. O Portuguesa já está certo. Isso, aí entra Palmeiras e Ponte Preta, mas aí a definir, porque o Água Santa enfrenta o Corinthians no domingo. E aí o Água Santa está com 14 pontos e a Ponte Preta ela está com 17. Né? Então ainda há uma esperança do Água Santa ainda conseguir pelo menos igualar. Aí precisa ver depois em relação a critérios de gols e tudo mais. Se o Água Santa vencer e a Ponte perder, passa a Água Santa. Passa a Água Santa? Os dois estão com 4 vitórias. Tá, mas precisa ver o saldo de gols. O primeiro critério é vitórias. Primeiro critério é vitórias? Beleza. E aí o grupo C, que era do Corinthians, que era pro Corinthians estar se classificando, né, Corinthians? O Bragantino... O Bragantino. Vida do Corinthians é essa, galera. Olha o que vocês estão me fazendo passar. Olha o que eu tô fazendo, vocês estão fazendo passar com o Birri baixando. Chamando o Dr. Mas olha lá. Primeiro colocado, o Bragantino com 21 pontos. Né? Classificado, o primeiro colocado não tem como mudar. Inter de Limeira com 17, segundo. E o terceiro, o Mirassol com 14. O Corinthians aparece em quarto com 13 pontos. O Corinthians ainda, se ele vencer, dependendo do jogo do Mirassol, ele pode passar o Mirassol. Mas aí não vai mudar de nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar. E aí o grupo D, que tem o São Paulo, Novo Horizonte e Liberdade, e bota... Todo mundo ali pode ficar ou dentro ou fora. E aí, vamos ver aqui em relação a isso, né? O São Paulo, se a gente for pensar aqui, se o São Paulo perde o jogo
E Novo Horizontino e São Bernardo. E o Novo Horizontino e o São Bernardo vence, o São Paulo não classifica, gente. Esse grupo aqui do São Paulo tá muito embolado. Só para vocês terem noção, o grupo D. São Paulo com 19 pontos. Novo Horizontino, ele tem 19 também, tá? E o São Bernardo, terceiro colocado, tem 18. Né? Todo mundo ali tem chance. E o último colocado, que é o Botafogo, que é o quarto colocado, que pega o Palmeiras, como você falou bem, né? Tem 12 e já não... Tem 12 já não briga mais por nenhuma pretensão no campeonato. Mas esse grupo D do São Paulo tá muito embolado para a última rodada. E se São Bernardo se classificar, eles vêm embalados para pegar o Corinthians, hein? Eu acredito assim, o São Bernardo ele vai jogar a vida nesse final de semana em relação à classificação no Paulistão, né? Dependendo da classificação do São Bernardo, aí são duas situações, por exemplo. Ou o São Bernardo vem com muita confiança contra o Corinthians na quinta-feira, que eu acredito que vai acontecer, ou o São Bernardo venha, tipo assim, com uma ressaca, talvez, de uma não classificação, talvez, no Campeonato Paulista. Provável. Copa do Brasil paga mais que o Paulistão. Paga mais. Vale mais a pena eles dar o sangue na Copa do Brasil que no Paulista. Mas a gente vai ficar de olho nesse grupo D do São Paulo. É grupo da morte, hein? Que é um grupo que tá difícil. Que assim, era para ser os outros grupos, era para ser um campeonato muito mais disputado, né, entre aspas. Exatamente. Mas esse grupo D do São Paulo é um grupo bem legal pra gente acompanhar. E a gente vai acompanhar os resultados no final de semana, a gente vai conversando com vocês nas stories lá do nosso Instagram. Exatamente. São Paulo vai jogar precisando vencer para se classificar. E aí a gente já entra no assunto São Paulo, né? Já São não Paulo tem outra escolha. São Paulo tem que jogar para vencer. Exato. O São Paulo enfrenta domingo, fora de casa, o Ituano. Só que, convenhamos, né? O Ituano só tem uma vitória e foi contra quem? Contra quem? Contra o Corinthians. Contra quem? É brincadeira, né? Mas enfim, o Ituano pega o São Paulo na sua casa, nos seus domínios, domingo às 4 horas da tarde. Então, assim, é um jogo importante para o São Paulo. Provavelmente o São Paulo vai vencer esse jogo. Não vai ter tantas dificuldades assim. Mas o Ituano é um time de tradição. Então a gente tem que ficar de olho aí para ver o que pode acontecer. Ainda mais que o Ituano já vai rebaixado, né? Ituano e Santo André já estão rebaixados. Exatamente. Então o Ituano já... Mas será que não tem aquela parada da medalha de honra, assim, da última rodada? Cara, o time já tá começando a se desmanchar. Porque metade do time provavelmente joga Série B, Série C, vai cada um pra um canto. Então eu acredito que o time já vai vir com aquela ressaquinha de galera, não deu, vamos lá cumprir tabela. Eu acho que nesse ponto São Paulo vai fazer um jogo bem tranquilo. Você acredita que o São Paulo... Eu acredito que vai dar São Paulo. Tá. Eu também acho que o São Paulo vence tranquilo o jogo domingo contra o Ituano. Acho que o São Paulo tem um time muito mais estruturado do que o Ituano, né? Então, assim... Ainda mais a gente fala brincando aqui, mas a gente sabe que realmente o São Paulo vai se classificar. Mas se não acontecer, cara, vai ser muito engraçado. Porque vai ter resenha, hein? Vai ter resenha. Eu tô ouvindo nos comentários de São Paulino, rapaz... Exato. Aguenta esse São Paulino. Os caras jogaram Série B de Paulista, estão falando de nós, mano. Aguenta esse São Paulino. Mas os caras estão merecendo tirar sarro, porque os caras já foram campeão da Copa Rei, né? Sim. Então, assim, e os caras também estão numa boa fase nesse momento. Então, aguenta esse São Paulino. Vocês estão merecendo. Meus amigos São Paulinos, vocês estão merecendo. Beleza? Mas, seguindo, São Paulo com certeza vai se classificar e... Vamos lá, seguindo o nosso podcast. Dirça, saiu essa semana uma história onde o Corinthians não irá fechar com a Globo em relação aos seus direitos de transmissão. Cara, essa aí me pegou de surpresa, hein? Que Corinthians e Globo, cara. Então, na verdade, assim, surgiu essa notícia, né? Eu fui tentar averiguar para ver se era verdade ou não. A princípio, nenhuma resposta ainda sobre esse caso. Nem Brasil, nem pra não. Mas assim, seria algo totalmente, tipo assim... surpresa, né? Eu acho que muito diferente do que a gente acompanha. Surpresa. Independente de qual emissora, mas assim... Não é normal. Não é uma coisa... Por ser a Globo, cara. Por ser um clube grande e bater de frente com a Globo. Não é? Cara, só que eu acho que aí foi um pouquinho de soberba, porque o Corinthians... quer receber o mesmo que o Flamengo, cara. Aí pesou um pouquinho a verba. Na verdade, o Corinthians quer receber mais do que ele recebe. E aí eu falo pra você o seguinte. Você quer que a Globo pague mais pra ver Romero, velho? Pô, para, mano.
Essa sua Globo não tem que pagar, não. Pagou Romero lá. Voz e Dirce, tira o coração de lado, põe o coração de lado. Nesse momento. Não, eu tô falando pro futebol. Ver o Romero jogando é um absurdo pro futebol. Sabe o que eu vejo como torcedor do Corinthians, tá? Que seria legal. O Corinthians, de fato, pegar o seu canal no YouTube, que é um canal muito forte, a TV Corinthians, e ele mesmo fazer a transmissão do jogo. Cara, só que aí não tem renda. Então, mas no YouTube você não tem a mesma renda que cara, mas aí você gera, tipo assim, conteúdos, receitas através do YouTube. Tu pode até achar uma outra plataforma que faça, tipo, uma parceria, né? Só que o alcance aí vai ser menor, cara. Infelizmente, a maior parte do torcida do Corinthians é aquela torcida que tá lá na Bahia. Corintiana. Que quase não tem internet. Estão falando que a gente torcida não terceirizada. É torcida terceirizada. Corintiana, estão falando que a gente não é forte na internet. É torcida terceirizada, igualzinha do Flamengo. Vamos falar aí. Você chega lá na Bahia, pô, torce pro Bahia, torce pro Corinthians. Não, aí é flamenguista. Não. Corinthians também, não. O flamenguista. Chega no norte de Minas aqui. O flamenguista é a torcida mais terceirizada da puta que pariu. Corinthians você chega lá em Natal. Peraí, um beijo pra Natal, pô. O Natal é top demais. Pô, você já foi pra Natal? Ainda não. Logo lá e tem vou com o João. Não, e sabe o que é legal lá? Lá tem um negócio igual você. Morro do Careca. Pô, sensacional. Mas enfim. Eu me senti em casa? Puta que pariu. É sua casa lá. Então tá suave. Não, careca ou carequinha. Careca não. Suave. E, pô, aí falando do pessoal do Nordeste, pessoal de lá. Cara, o cara torce pro ABC de Natal, mas torce pro Flamengo. Corinthians é igualzinho lá, o cara torce pro Sport de Recife, o cara torce pro Flamengo. Aí, tipo assim, a torcida do Flamengo é a torcida mais terceirizada que eu já vi. E, tipo assim, com todo respeito ao torcedor do Flamengo... A torcida do Corinthians é diferente. É muito diferente. Para onde, cara? É muito diferente. O torcedor do Corinthians, ele é um torcedor totalmente diferente de qualquer outro clube. E não é nem porque eu sou corintiano. Porque eu vejo que o torcedor do Corinthians, ele de certo modo, eu já vi cara, ó gente, eu já vi cara vender casa, carro, pra assistir o Corinthians. Foi pro Japão. Teve gente que vendeu, que saiu até... Todo time tem, não é só Corinthians, cara. Conheço a história de todos os times. São Paulino que fez isso. Qual o time que colocou 30 mil pessoas do outro lado do mundo? Não tem. Desculpa, não tem. Não foi nenhum time que foi jogar no último Mundial, levou 15. Disse, não tem como. A gente tá falando de uma questão que a torcida do Corinthians, de fato, ela é apaixonada pelo clube e ela é doente. Ela é doente, não tem jeito. Em relação à questão de fanatismo, o torcedor do Corinthians, ele ganha. Não tem jeito. É algo... Nesse ponto, fanatismo... Eu acho que é algo, tipo assim, surreal, tá ligado? Eu tenho amigos, eu conheço pessoas que, tipo assim... Você perde amizade com o corintiano se você não for corintiano. Tem cara que é assim, velho. Tem um cara que eu conheço em São Paulo, pra você ter noção, que na época a esposa dele falou assim pra ele assim, você não vai. Ele falou assim, eu vou. Ela falou assim, se você for, você não entra mais em casa. Ele foi e os dois separaram. Pra você ter noção de como que é a questão da paixão do corintiano. Assim, é loucura, tal, você trocar um casamento pô, tudo bem que foi campeão, né? Não, você acha que você escolheu certo. Você escolheu certo. Mas enfim, a paixão do corintiano em relação ao clube, assim, é muito grande, assim. E eu vejo a questão da pressão, às vezes, que tem o jogador. O caso do Rose, que a gente citou semana passada, que a gente conversou, no off e tudo mais... É muito por isso que a gente tinha falado, que é assim, obviamente que o clube estava errado em relação a não pagar o jogador, porque o jogador é um funcionário como qualquer outro, mas o jogador não tem que virar as costas para o clube, porque é onde ele trabalha, onde ele tira o sustento dele, onde ele assinou o contrato, né, enfim. Então assim, os dois estão errados. Os dois estão errados na situação. E o principal, tipo assim, eu achei que o Roa sentiu a pressão. Acho que não. Sabe por quê? Na semana, eu acho que... Não sei se você se lembra, foi Corinthians e... Acho que foi Corinthians e Ponte Preta. O Corinthians perdeu. O Corinthians, eu tenho alguns amigos meus no WhatsApp e tudo mais, e os caras me mandaram um vídeo de um torcedor do Corinthians que parelou o carro do lado do Rojas. Aí, tipo, ele tava no semáforo. Aí ele abriu o vidro, viu que era o Rojas e começou a cobrar o Rojas dentro do carro. Tipo assim... O torcedor do Corinthians... Primeiro que isso você não deve fazer com o cara. Não, vamos começar por aí. Mas o torcedor do Corinthians é assim. O cara tem paciência pra caralho. O cara apoia.
o cara vai todo jogo, igual foi pra você, tem gente que deixa a família em casa, vai... Eu vou todo jogo, por exemplo, cara, é uma satisfação acompanhar, tá ligado? E tem cara que, tipo assim, vive aquilo. E aí ele vê o jogador que, tipo assim, uma preguiça, que tá mais preocupado, né, naquele jeitinho dele de jogar, o torcedor fica maluco. E aí o torcedor tenta, apoia e tudo mais. O torcedor do Corinthians tem aquela mística de não vaiar o jogador, de não xingar o jogador. Até o técnico xinga o jogador. Mas chega uma hora. Mas o Mano Menezes. Até o técnico xinga o jogador, o torcedor não vai xingar. Mas assim, o torcedor, ele tem um certo limite. Por exemplo, no caso do Yuri, por exemplo. Obviamente que muitos torcedores estavam incomodados. Foi chegar o Pedrão, o cara desencantou e começou a fazer gol. O torcedor do Corinthians estava incomodado em relação ao Yuri Alberto, mas assim, nunca deixou de apoiar. Antes dos jogos, era um dos jogadores mais aplaudidos. Mas por quê? Porque vai muito da postura do jogador. Se o jogador ele demonstra que ele corre, que ele tenta, que ele se doa, agora o Rojas não demonstrava mais. Então por isso que eu acho que eu senti que foi um pouco que ele sentiu a pressão, obviamente dos torcedores e tudo mais, pela fase que ele estava, e ele uniu o útil ao agradável em relação ao salário. Aproveitou a oportunidade. Aliás, o Rojas está meio que cotado para jogar ou no Boca Juniors, né, na Argentina, ou ir pro time do Messi lá nos Estados Unidos para jogar junto com ele e o Suárez, né? Vai ser uma puta contratação. Ele é bom jogador, não casou no Corinthians. Ele é bom jogador, no Corinthians. Mas não encaixou realmente no estilo do Corinthians. Porque tem jogador que tem estilo do time, né? Tem jogador que tem a cara do time, não adianta. Fala um jogador que não encaixaria no Corinthians, vai. Um jogador que não encaixa no Corinthians? Felipe Melo. Felipe Melo? Não casa com o Corinthians, Felipe Melo. Não adianta, velho. Eu odeio o Felipe Melo. Aí, ó, não casa com o Corinthians. Eu odeio o Felipe Melo. Mas esse jeito maluco dele, maloqueiro, eu não ia casar com o Corinthians, parece com o Corinthians. Sabe um jogador que não encaixaria no Corinthians? Quem? O estilo Paulo Henrique Ganso. Pensei nele. Porque é um jogador que, tipo assim, intensidade pouca, dá 1, 2, 3 tapas na bola Só que é 3 tapas preciso, cara. Aí eu falo pra... O Cano tá fazendo de gol, mano. Mas aí eu falo pra você o seguinte. O torcedor do Corinthians, ele quer o cara que se doa, que joga. Aí você zoa o Romero, a gente briga. Cara... O Romero não pode ser o melhor, o máximo. Não é nem o melhor do Corinthians. Melhor do mundo, nada disso. Mas o torcedor do Corinthians se identifica com o Romero porque... é ruim. Não, porque o Romero de fato é o cara que se dedica, é o cara que, quando a gente mais precisou no Brasileiro do ano passado, foi o cara que fez mais gol. Nos jogos decisivos do Corinthians, o Romero fez 7 gols. Era o que tinha? 7 gols. Mas aí eu falo pra você, o Yuri não tava fazendo gol. Então, ele assumiu esse papel. E eu via que, tipo assim, alguns jogadores do Corinthians no ano passado, no final do Brasileiro, estavam sentindo essa pressão. Só que aí você pega os 7 gols do Romero, 3 é de rebote. Tudo bem. Mas ele tá lá. Sim, ele pede gol. Ele pede gol. Tipo assim, o Yuri pode estar lá, mas ele não vai fazer o gol. O Yuri é inimigo da bola, pô. Tava inimigo da bola, agora tá guardando. Mas assim, o que eu quero dizer em relação a isso? O Romero, diferente dos outros, ele entendia o que era Corinthians. Então, tipo assim, o Yuri tava mal, não tava fazendo gol. E ele assumiu essa responsabilidade. Ele não sentiu a pressão de estar lá embaixo na tabela e ajudou muito o Corinthians no final do ano passado. Então eu não tenho que falar do Romero. Eu realmente falei pros caras. Eu bati palma pro Romero no final do ano. E é isso, cara. E é isso, cara. Não tem o que fazer. Bater palma pro Romero é doido. Eu já bati palma pro Rony, pô. Gol de bicicleta e escambau. Mas o Rony, ao contrário de muita gente, eu acho ele bom jogador. O Rony é um cara que é mais vontade que habilidade. O Rony é muito mais vontade que habilidade. Não, mas o Rony, ele ainda entrega alguns jogos com ações legais, diferentes, igual você falou, ele é meio acrobático, ele faz um gol de bicicleta, de voleio. O Rony, ele tem esse recurso para poder fazer isso daí. Então eu acho muito legal quando ele faz isso daí, porque o torcedor do Palmeiras tira sarro, brinca e tal, assim. Mas eu acho que o Rony, se comparado ao Romero, o Rony é mais bola. Ele é muito mais bola, ele entrega muito mais. Mas o que o Romero faz pelo Corinthians e o que o Romero entende o que é o Corinthians, é esse o diferencial. Porque tem jogador que chega no Corinthians e não sabe o que é Corinthians. Então, tipo assim, se você perguntar pra galera, é até engraçado. Quinta-feira eu vou fazer os bastidores do jogo. Eu vou perguntar quanto vai ser o jogo e quem vai fazer o gol. Todo mundo vai falar Romero.
Acho que o Yuri Alberto, hein, A grande maioria vai falar Romero. Vamos bater uma aposta? Eu acho que dá Yuri Alberto, a maior parte. Yuri Vai Alberto. ser Romero, você vai ver. A voz da consciência vai contar nos vídeos e ela vai fazendo assim, 1, 2, 3... Não vale você chegar pro cara e falar antes que é Romero, hein, meu? Não vou Isso falar. aí não vale, não. Pode deixar. Mas enfim, o Romero, ele tá na boca do torcedor. O torcedor tá de bem com a vida. Não só o Romero, né? O Wesley também vem entregando legal também no ataque do Corinthians. Então, assim, acredito que o Corinthians tá bem servido agora de atacante. Pedro Raul desencantou, tava machucado, fez o gol de cabeça, né? Mas enfim, seguiram o nosso podcast. Bom, em relação à nossa seleção brasileira, que a gente não falou sobre o assunto da convocação da seleção brasileira. Convocação da seleção, hein, cara? Teve também na última semana. Cara, aí eu vou entrar aqui. Aí eu vou entrar no ponto aqui pra você. Na verdade, não vamos mais pontuar, porque eu acho que não tem necessidade. Mas vamos pensar assim, no seguinte. Pablo Maia, você levaria? Mas não levaria nem pra comer dogo na esquina, velho. Pô, Pablo Maia, com todo respeito pra você, o Dorival. Ô, Dorival, você tá levando seu preferidinho, cara. Cara, eu não julgo o Dorival, velho. Tite levou o Fagner pra Copa. Você vai julgar o Dorival, mano? De novo esse assunto. Mas toda vez o Anti chega no Corinthians. Mas não é o Anti, cara. Mas o Fagner, na época, era a melhor opção de lateral, na época. O Marcos Rocha, na época, jogava no Atlético Mineiro, era o melhor jogador. Marcos Rocha. Na época, jogava no Atlético Mineiro, era o melhor jogador. Voz da consciência. Puxa, pode puxar. Voz da consciência. Eu posso estar sendo errado. Mas o Marcos Rocha é bagre. É fraco. É fraco. Pra seleção, não. Pra seleção, não. Fraco. O Fagner, na época que foi pra seleção brasileira, na Copa do Mundo, o Fagner tava bem, tava no auge da forma física. Vai falar que Renato Augusto tava também. Mas o Renato, ele sempre foi bom jogador. Mas não pra seleção. Sim, mas era um jogador de confiança do Tite. Então, cara, o Dorival tá fazendo o que o Tite também fez. Cara, mas tudo bem, um jogador de confiança. Mas o Pablo Maia... Jogador de confiança do Dorival. O Dorival tá dando opção pro moleque, velho. O Tite... O Tite não, né? O Tite já tá falando mais groselha. O Dorival. Cara, o Pablo Maia, ele não joga na seleção mais nunca. E tipo assim, eu falo pra você real. Se você fosse para levar um jogador, a gente não fala só o nome do jogador, mas a gente fala de solução também. Pô, o Zé Rafael joga muito mais bola que o... E tá mostrando muito mais. Tá jogando muito mais do que o Pablo Maia. Então assim, eu acho que essas paradas de relação a ter o preferido, de gostar daquilo, isso e aquilo, ok. Mas cara, nós estamos falando de uma seleção brasileira. Né? O negócio não pode ser tão várzea assim do jeito que as pessoas estão levando. Vou levar meus filhos, igual o Diniz estava fazendo. Exatamente. Então assim... Então, o André, pra mim, na questão da convocação do André, pra mim também. Tipo assim, o André, quando foi solicitado pelo Diniz pra jogar contra a Argentina, não fez um bom jogo. Eu senti que ele sentiu muito o jogo também. Acho que é um jogador interessante, é um bom jogador, mas ainda eu acho que é muito cedo pra ser inserido como titular, pra jogar igual o Diniz estava fazendo. Então, assim, eu acredito que algumas vezes a seleção brasileira é muito na amizade. E o futebol não é feito de amizade. O futebol é feito de momento e aquilo que a gente tem de melhor. Então, assim, é o que eu falo pra você. Independente da relação dele com o Pablo Maia, desculpa, mas não tem como convocar o Pablo Maia. Não faz sentido a convocação do Pablo Maia, velho. Não cabe, velho. Eu acho que a questão do atacante também, que juntamente com o Ian Couto foi uma boa convocação, né? Como chama o atacante que foi? O jogador que joga junto com o Ian Couto. Já puxo já. Savinho. O Savinho, né? Assim, o Savinho é um bom jogador que a gente vinha acompanhando também, vindo assistindo os jogos. Vem jogando muito bem, vem sendo destaque. Até esses dias eu vi uma entrevista do Ian Couto, e o Ian Couto estava falando sobre ele, falando que ele é um jogador diferente, né? Ele até brincou, pô, não é um Neymar da vida e tudo mais, mas é um jogador que tem esse diferencial. É um cara que tava merecendo. Tava merecendo a convocação, tava jogando bem. Então, assim, acho que é uma aposta que pode ser interessante, até porque a gente ainda precisa... Até porque depender de Rafinha, cara. Rafinha já mostrou que não casa com a camisa da seleção brasileira, de fato, eu vejo o Rafinha um jogador normal. Eu acho ele um bom jogador, mais do mesmo, mas não nível de seleção brasileira. Né? Então, acho que é válido essa questão dos testes para ver esses jogadores.
Então, assim, eu acho que foi nesse quesito, eu acho que esse teste com o jogador foi muito importante. Mas aí, será que a gente não tá cobrando demais pelo que tem disponível, velho? Porque a gente tá um pouco mal acostumado de seleção brasileira. Você não acha que a gente tá cobrando, tipo, mais do que tem pra entregar? Tipo, a safra não é boa, não é de hoje. Mas você acha que a gente não tá forçando um pouquinho a barra? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. E eu acho que isso retrata muito o momento da seleção brasileira, tá? Domingo passado, Voz e Dirce, eu tava assistindo Manchester City e Liverpool, o clássico na Inglaterra. E aí o Liverpool fez um gol no começo do jogo com o Rashford, né? Tava 1-0. E, cara, depois só deu o City o jogo inteiro. Mas assim, você não vê um jogador do City, o Foden fez 2 gols e tudo mais, mas se você não vê o time do City, tipo, segurando bola, fazendo jogadinha, driblando, é um time muito objetivo, com toque de bola, tentando chegar dentro da área, pisando. Estilo Guardiola, né? Cara, às vezes o Rodri ameaça a finalizada, ele rola do lado, daí o De Bruyne ameaça, já rola. É um jogo sufocante, assim. Quem tá jogando contra o Manchester City se sente sufocado jogando. E aí eu falo pra você, por que a gente o que eu quero falar em relação à seleção brasileira? A gente pega a relação da seleção da França, a seleção da Bélgica, a relação da Inglaterra. São seleções que têm jogadores de muita qualidade. Sim. E assim, estão jogando em campeonatos. E estão jogando em alto nível. Assim, você vê o City jogando, a grande maioria dos jogadores do City são jogadores de seleção. Todos. Então, assim, o do Brasil, né? Foi até complicado, mas eu fui assistir City e Liverpool, e à tarde eu tava assistindo o jogo do Campeonato Paulista. E assim, cara, é tenebroso de ver a diferença. O jogador brasileiro é um jogador que toda hora cai, que toda hora chama. Você viu aquele lance do Botafogo? O cara do time dele jogou o cara pra dentro de campo machucado, o goleiro tirou, depois o outro reserva só o futebol brasileiro que acontece essas coisas, cara. Não, bizarro, velho. E assim, você já percebeu que toda falta que acontece, o cara se machuca muito, ele fica se contorcendo de dor, aí tem que entrar o médico toda hora, joga aquele spray milagroso. Cara, o futebol brasileiro é um saco em relação a isso, cara. O jogo para toda hora. Então, tipo assim, eu tava assistindo o City Liverpool, que era um puta jogo. No final do jogo se tornou 3-1 pro City, com 2 gols do Foden e 1 do Haaland. Aí você fala, caralho, que nível de jogo. Aí eu falo assim, aí você começa a fazer a comparação da seleção brasileira. Tu começa a ver, obviamente alguns jogadores da seleção brasileira jogam na Europa. Mas não tem o mesmo nível desses jogadores. Por exemplo, você vê o Walker jogando no time do City. Você vê o De Bruyne jogando. Aí você vê o Rodri espanhol jogando. Aí você vê Pablo Maia com a camisa da seleção. Pablo Maia vai marcar o Rodri? Vai marcar o De Bruyne? Vai. Confia. Você tá entendendo? Aí você vê o ataque, o Haaland. O Haaland, ele só quebra recordes. Você vai colocar o Murilo do Palmeiras pra marcar o Haaland. É isso mesmo. Será que vai marcar? Não tem como. Então, tipo assim, a gente começa a ver o nível dos atletas que estão jogando. Você fala assim, cara, realmente a gente parou no tempo. A gente ficou no tempo. Aí teve a convocação do Beraldo. Eu acho ele muito bom jogador. Igual a gente sempre falou do Beraldo. Muito bom jogador. Tá renovando a seleção. Mas aí eu falei pra você, o Murilo do ex-Corinthians tá jogando na Inglaterra. Tá jogando bola, hein? Tá jogando muita bola, num nível muito alto que a Inglaterra. Pô, o Murilo era pra ser oportunizado no lugar do Beraldo? No lugar do outro Murilo. Ou no lugar do Murilo também? No lugar do outro Murilo. São essas coisas que a gente acaba vendo, que a gente fala, cara, a gente não consegue entender a seleção brasileira em alguns momentos. Então, assim. Será que ele ainda tem jogador de empresário igual o Diniz? Eu acho que não tem jogador de empresário, mas tem muito jogador de amizade. Eu me dou melhor com aquele jogador. Ele entende o que eu falo. Entende o que eu falo. Ele é bonzinho, ele dorme cedo. Ele não vai pro rolê. Ele não vai pro rolê. Ele não toma cachaça. Tá todo domingo na Ele não toma 51, que é o título do Palmeiras, tá ligado? Renanzeira, 51 é bom pra caipirinha, cara. A galera falou muito nos comentários, 51 é bom pra caipirinha, pô. Mas, pô, tipo assim, é isso, sabe? Tipo assim, você vê hoje em dia a seleção brasileira muito mais. Parece que é amizade do que propriamente futebol, né? Até porque a convocação do Daniel Alves pra última Copa foi só pra segurar a marra do Neymar, né? Todo mundo sabe disso.
Eu acho que foi uma das convocações mais pra amarrar o burro do Neymar. Exatamente. Mas apesar que o Daniel Alves também, ele não é nem um santinho também, né? Quem que foi salvar ele? Quem que foi dar a mão pra ele? Mas enfim, o Daniel Alves, na minha visão... Que vergonha, cara. Eu prefiro que você fique na cadeia, porque o que você fez... Que vergonha, hein, meu? O que você fez não se faz. E ficou barato, hein? Ficou barato. Espero que você fique mais. Ficou barato. Não só ele como o Robinho. O Robinho tá fugindo ainda, tá devendo, né, Robinho? Quem não deve, não teme, parceiro. Mas enfim, bom, fechando o nosso podcast, episódio número 4. Agradecer vocês que vêm acompanhando a gente no Instagram. E assim, parece que não, mas a gente acompanha todos os comentários. A gente tenta o máximo possível responder vocês. É que, obviamente, essa semana a gente acabou passando do... Cara, foi muito... Eu juro pra você, eu passei mais de 4 horas respondendo, velho. 4 horas respondendo, galera. Teve muitos comentários. Obviamente que eu, a voz do Disse, a gente acabou lendo todos. A gente não conseguiu responder todos, mas a gente vai tentar o máximo possível responder vocês para estarem mais próximos. Conexão com vocês. Esse contato foi igual eu falei nos stories, né? Tipo assim, a gente, quando a gente faz um trabalho como o nosso aqui no podcast, a gente procura também entender o que vocês gostam, aquilo que vocês gostam de falar, de se comunicar. Sobre quais assuntos? Até pra querem gente, zoeira, querem discussão. até pra gente casar em relação aos assuntos e estar sempre juntamente com vocês. Porque a gente não faz isso daqui pra nós, a gente faz isso daí pra vocês que estão assistindo do outro lado. Mas também porque é da hora ficar aqui trocando ideia. Eu gosto pra caralho de estar aqui. É da hora pra caralho estar aqui. Então é pra todo mundo. Vamos se ajudar, pô. Exatamente. É pra todo mundo. A gente gosta de estar aqui. Só a voz que às vezes tá muito cansada, né? A voz tá trabalhando, hein, gente? Tá com fome, hein? Tá com fome. Verdade. Vamos fechar que a Rapaz. voz tá com fome. Então é isso, galera. Episódio 4 tá aí. A voz da consciência vai subir lá pro YouTube pra deixar disponível pra vocês. E é igual eu falei lá no nosso Instagram, e vou repetir aqui. Sigam a gente no Instagram, também no TikTok. Ative o sininho de notificação no YouTube, que também é importante, porque toda vez que a voz subir o nosso vídeo no YouTube, vai aparecer uma notificação para você. Notificação para você. E essa notificação vai ser que o vídeo acabou de ser postado. Então você vai lá e já assiste em primeira mão, ok? Então, além de você se inscrever no YouTube, notifica também lá para você receber na sua tela do celular, ou no seu tablet, ou no seu computador. Além disso, segue a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. A gente está sempre colocando conteúdo, gravações, cortes. Lá vai estar tudo. E você sabia que no Instagram também dá para colocar notificação? Você viu, cara? Cara, no Instagram, do lado direito lá do seu perfil, quando você entrar no nosso perfil, você entra do lado direito, lá nos pontinhos do lado direito, e lá você consegue colocar para notificar toda vez que a gente fizer uma postagem, seja stories ou feed da questão dos reels ou publicação, que você vai receber na tela do seu celular. Então assim, você também vai estar em primeira mão de tudo que a gente está colocando, né? Quinta-feira tem jogo, eu estarei em São Bernardo, então, cara, vai ter resenha, vai ter bastante coisa pra você chegar lá. Se perder. Pô, eu vou ter que fazer o pós-jogo voltando, né? Vai ser complicado. Aquela cara de choro com aquele zoião enorme vai ser bacana. Mas se ganhar, vai vir sorrindo, todo molecão. Exato. Mas se você quiser ver tudo que vai acontecer no jogo de São Bernardo e Corinthians na quinta-feira, já ativa lá pra você não perder nenhum conteúdo nosso do nosso Instagram. Fechou? Fechou, Renanzeira? Tamo junto, Dirsa. É nóis. Vem a voz. Momento Esperamos a reflexão. semana para falar sobre esse momento reflexão. Momento reflexão é importante, né? Vamos lá, Renanzeira. Você é o cara do momento reflexão. Aproveitando o Dia das Mulheres, né? Pra gente falar sobre o momento reflexão dessa semana. Então, assim, primeiramente, parabéns a todas as mulheres, né? A gente fala que o Dia da Mulher não é só hoje, é todo dia. é todos os dias, até por tudo que a mulher representa, tudo que a mulher, ela conquistou, tudo que a mulher conquistou. A gente fala que, assim, hoje a mulher, ela não depende de homem pra nada. Essa é a verdade. A mulher não depende mais de homem pra nada. A gente é muito mais dependente dela. A gente é muito mais dependente delas. Mas assim, eu falo pra vocês abertamente.
Sim, que essa data não representa só a mulher ela representa todos os dias, tudo que ela faz. A mulher ela é a pessoa que comanda a casa, comanda tudo, o trabalho e tudo mais. E comanda isso aqui também. Comanda isso daqui também. Então a mulher ela luta realmente para a questão da igualdade em relação ao homem. Mas assim, a mulher ela tem o seu espaço hoje em dia, e não só no futebol, mas em outras profissões também. Então assim, o que a gente mais quer é ver a mulher no topo da mesma forma que o homem se coloca muitas vezes. Então assim, é um beijo e um dia das mulheres para todas com muita alegria, né? E o principal, né? A mulher é o seguinte. A mulher, ela tem aquelas individualidades, igual eu coloquei no Instagram hoje, né? Pô, a mulher, ela tem umas frases dela. Vamos terminar, cara. Hoje é o dia do... Vai lá com as suas amiguinhas. Não, vamos fazer o seguinte, pra gente fechar o pod de hoje, pra depois a voz fazer o corte, vamos falar uma frase cada um que a mulher fala? Putz, cara, eu tenho várias. E ela tá olhando aqui pra minha cara. Bom, vamos lá, começa com você. Vai lá com as suas amigas, então. Não, você. Agora eu vou falar a minha. A mulher fica 5 minutos sem falar com você. Aí ela puta com você, nem olhando na sua cara e você quieto. Mas e aí, você não vai falar nada? Tipo assim, depois de 5 minutos, tá procurando. Ela quer que você ligue, que discuta, e ainda fala, sabe o que eu acho engraçado? Tipo assim, pô, você não fala nada. Aí você não fala nada porque você não quer discutir mais, tá ligado? Tipo, o pior é que passa 10 minutos, ela olha pra sua cara, eu acho engraçado o quê? E descarrega em você. Mas é isso. Fechando a semana da gente aqui. Provavelmente semana que vem eu não vou estar, porque depois dessa volta com vocês já olhou pra minha cara. Já vai dar uma... Rapaz, já arrumei pra minha cabeça. Mas o momento de reflexão da semana é muito isso, né? O dia da mulher não basta ser só hoje. É de todos os dias, e que ela seja valorizada do jeito que ela merece. Ok? E galera, pra fechar... Vamos deixar nessa risada que o Corinthians caiu no Paulistão aqui. A carinha do corintiano que caiu no Paulistão aqui, galera. Não, eu sabia que eu não fiquei tão triste assim. Vou falar bem a verdade, eu não fiquei tão triste. A alegria da semana foi ver o Corinthians caindo fora. Eu não fiquei tão triste porque, tipo assim, de fato... Já esperava, né? Obviamente que a gente tava meio que se preparando pra isso, mas pra mim o importante é quinta-feira contra o São Bernardo na Copa do Brasil. Fica a risadinha esse sorriso amarelo do corintiano que não vai jogar o Paulistão. Vai, Corinthians. Valeu, galera. Tamo junto, gente.